Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Fala oi para o meu público brasileiro. Oi, não é difícil falar oi para o público brasileiro que eu sou daqui. Então, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui esse vídeo contando um pouquinho da minha história. Nada melhor do que contar a minha história junto com essa pessoa aqui, que é a minha mãe, a cara dela. Que eu faço parte da sua história. Faz parte totalmente. É que a minha história é uma história assim, um pouco complicada, vocês vão saber. É a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Eu nunca falei sobre isso nem no canal, nunca falei praticamente com ninguém. Mas, né, só algumas pessoas sabem, mas agora eu vou aí abrir o meu coração pra todos vocês aqui junto com a minha mãezinha. Não vale chorar, viu? Não vale chorar. Então, se você já está aqui, você já deixa o seu like, já clica aqui em gostei, já escreve aqui estou aqui. Então, pessoal, eu vou começar contando um pouco assim da minha história, né? Pra quem não sabe, eu nasci em 86, aí a minha mãe, que não é essa mãe, vocês vão entender essa história. Essa daqui eu falo pra todo mundo que ela é minha mãe, mas agora eu vou contar a história certinho pra vocês. Aí eu nasci em 86 e o meu irmão nasceu em 85, né? Minha mãe teve primeiro meu irmão, depois me teve. E aí, eu não tenho muitas recordações do meu pai, porque tipo, no ano de 91, né, tia? 91 ele morreu, quer dizer, você tinha... Tinha 4 anos de idade. Eu tinha 4 anos quando meu pai morreu, né? Ele ficou muito doente. Eu não vou entrar muito na questão de porquê, o que aconteceu. Mas ele ficou doente e acabou falecendo. Então, assim, eu não tenho muitas recordações do meu pai, né? Eu tenho mais da minha mãe. Aí ele faleceu. Quando a gente foi viver só com a minha mãe, apesar de eu não ter o meu pai, a minha mãe era uma excelente mãe, então ela cuidava muito bem da gente, né, tia? Cuidava. Gente, era maravilhoso, era perfeito, mas ela cuidava muito bem da gente, ela tinha um trabalho muito bom, ela trabalhava no hospital, né? Ela era funcionária pública da prefeitura. Ela era funcionária pública da prefeitura, ela trabalhava como secretária lá no hospital de São Miguel, né? Uhum. Aí ela ganhava muito bem, ela tinha carro dela, ela tinha apartamento, sabe? Ela tinha a casa dela, ela era muito independente, ela sempre deixava a gente assim super bem vestida, ela se vestia muito bem, ela era muito linda, muito elegante. Vou tentar deixar alguma foto aí dela pra vocês verem. Né, tia? Ela era muito lindona, né? Muito vaidosa. Muito vaidosa. Aí, o que aconteceu? Foi passando o tempo e aí ela conheceu uma pessoa. Ela ficou bastante tempo solteira, né? Mas aí ela conheceu uma pessoa e aí foi quando nossa vida tava indo assim, ó. Nossa vida fez assim, ó. Porque às vezes as pessoas que a gente coloca na nossa vida são pessoas que, em vez de ajudar a gente a ir pra frente, né, a continuar, coloca a gente pra trás. Então, antes de falar dessa pessoa que entrou na vida da minha mãe, a minha tia vai falar um pouquinho da minha mãe, né? O que você lembra, assim, dela que ela gostava? Ela era muito independente, muito vaidosa, gostava muito de se arrumar. E outra coisa, por um período, quando ela ficou viúva, ela estava tranquila, sem nenhum problema, e cuidava muito bem dos filhos, né? Até ela conhecer uma pessoa. Né? Depois que ela conheceu essa pessoa, um rapaz era mais jovem que ela. Bem jovem, né? E ele dizia sempre que o sonho dele era ter um filho. O sonho dele era ter um filho, ser pai, e ela acreditou nessa história mesmo, que ele queria, né, que o sonho dele era ser pai, e acabou engravidando, tendo uma filha, que nasceu em 1997, quer dizer, a garotinha tinha um aninho, né, quando você... Não, eu vou chegar aí ainda. Quando meu pai faleceu, a gente até tinha uma situação de vida, assim, uma situação financeira até razoável, né, tia? Ele trabalhava numa empresa muito boa, que era a Petroquímica,
que é uma das maiores empresas aí, né? Bem. Ganhava muito bem. Então, assim, ele deixou até um nível de vida bom pra gente depois que ele faleceu, né? Aí, quando a minha mãe, ela conheceu esse rapaz que eu falei pra vocês, e a vida dela começou a afundar praticamente, uma das coisas, né, que ela acabou acabou com o dinheiro dela, né, porque ó, minha mãe tinha casa, ela tinha carro, tinha apartamento, né, tia? Tinha. E aí ela se envolveu também com jogatina, né? E aí, falei, a senhora lembra que ela passava as noites no bingo? Ela passava noites jogando. E eu lembro muito disso. Ela levava a gente pro bingo, e aí tinha vezes que ela ficava lá jogando no bingo, a gente ficava no carro. Então assim, ela tava muito viciada e ela perdeu tudo no bingo. Ela perdeu o carro, ela vendeu o carro, vendeu o apartamento, né, pra pagar a dívida de bingo, pra pagar dívidas. E aí acabou perdendo tudo, ela tava tudo na jogatina. Que tinha na jogatina. Outra coisa muito perigosa também, jogatina. Jogatina. Meu pai, tudo que é vício, né? Muitos vícios, tudo que é... E aí, só pra falar pra vocês que ela era uma pessoa que chegou a ter muitas coisas, mas perdeu tudo. Não soube administrar bem e acabou perdendo tudo. Exatamente, que devido à jogatina, ela acabou perdendo tudo que tinha. Perdeu o terreno que tinha, perdeu a casa, que né, sempre endividada, né? E isso aí também fez com que ela caísse numa depressão muito grande. E eu até acredito que isso contribuiu praticamente 80% para o desenvolvimento da doença dela. É verdade, porque ela já estava né, com tantos problemas, brigava muito com esse rapaz, né? Aí, a minha mãe, ela conheceu essa pessoa. E ele era uma pessoa que ele era maravilhoso no começo, né? Ele era uma pessoa muito boa, a gente dava risada com ele era muito bonzinho com a gente, até que ele veio morar com a gente. Quando ele veio morar com a gente, ele se transformou. Ele começou a bater muito na minha mãe. Nossa, eu lembro assim uns episódios. Eu lembro uma vez que ele deu um chute na cabeça dela, acredita? Eu lembro, muito violento. Ele era muito violento, muito violento. Aí ele batia nela, ele queria bater em mim, não conseguiu, ele queria bater no meu irmão. Que a gente era pequeno, né? A gente era criança. Mas ainda com tudo isso, como o sonho dele era ser pai, aí minha mãe foi lá e engravidou dele, né? Aí quando foi a partir daí, a partir do momento que ela conheceu ele, que começou a ir, assim, dar tudo errado na nossa vida, né? Exatamente. Aí nasceu a minha irmã, que graças a Deus isso é uma coisa boa, eu amo muito a minha irmã. Aí ele tinha um amor enorme por ela, ele amava muito ela, né? Né? Ela era tudo, a vida dele. Era tudo pra ele. Mas aí foi quando a minha mãe começou a ficar muito doente. Ela começou a ficar doente, eu tinha 9 anos. A minha irmã tinha 1 ano de idade, 9 meses ela tinha. Quando sua mãe começou a ficar doente, ela tinha uns 6 meses de idade. 6 meses, ela tinha 6 meses, aí minha mãe começou a ficar doente. Aí meu irmão era o mais velho, ele tinha quase 10 anos, ou de 10 para 11 anos, né? Ele já tinha 12 anos. 12? Você tinha 10 anos, quando a sua mãe morreu, você já tinha 10 anos e meio e o Rodrigo 12. Vocês têm diferença de 1 ano e meio. Mais ou menos isso. E a Joyce tinha 1 aninho. 1 aninho. E aí, quando ela começou a ficar doente, o que ela falou pra senhora? Conta aí pra eles. Então, e assim que ela ficou doente, inclusive ficou por um bom tempo hospitalizada, então ela pedia pra mim que ela queria que eu ficasse com as 3 crianças, os 3 filhos dela. Porque ela não queria que ficasse com um parente aqui, outro parente lá, não queria que separasse as crianças, que ela queria que eu cuidasse dos 3. Então eu fiquei com os 3 filhos, mas olha, eu confesso que foi muito difícil para mim no começo, porque eu tinha já 46 anos de idade. 46. Imagina. E qual era a situação da senhora? Eu não tinha filho pequeno mais, meu filho mesmo já era até casado.
Imagina, né? Só tinha um filho, ela só teve um filho, casado, já estava casado, e de repente eu começo a trocar fralda, fazer mamadeira, começou a minha vida de novo, de mãe, de bebê, né? Ai, eu admiro muito. E cuidar de adolescente também, que não é fácil cuidar de adolescente, mas ainda tinha uma vantagem, que os adolescentes eram bonzinhos, obedientes, e isso tornou a minha vida mais fácil também, com certeza. Mas como foi assim, ela pediu pra senhora, no hospital, ela falou, foi? Foi no hospital. Ela falou, né? Se eu não deixei claro, ela é a irmã da minha mãe. Isso, e outra coisa também que me deixou muito chocada por ocasião da morte dela, é que ela era minha irmã caçula, imagina, 39 anos. 39 anos. Pra mim foi muito difícil aceitar até tudo isso, né? Mas fazer o que, né? Ai, foi muito difícil. Eu lembro que, assim, quando minha mãe morreu, assim, foi difícil, mas ao mesmo tempo, pra mim, foi assim, foi uma mudança de vida, porque eu tava num ambiente, assim, tão tóxico, né? A gente tava num ambiente que era um ambiente muito ruim, era muita briga. De fato, eu lembro, eu tava até falando pra ela esses dias. Eu lembro, eu falei, tia, eu lembro do dia que eu fui pra casa da senhora, né, que minha mãe morreu, e aí a senhora virou pra mim e falou assim, olha, aqui nessa casa não vai ter briga, você não vai ver eu brigando com o Sebastião, porque claro, ela tava casada também, né? Eu era casada. Ela tava casada com meu tio. Um casamento muito bem sucedido, e meu marido era muito tranquilo, muito calmo. Um amor de ele acolheu também muito bem as crianças. Ele aceitou. E eu, para deixar eles menos traumatizados devido à situação que eles já estavam vivendo, aí eu disse, olha, aqui vocês não vão ter mais aqueles problemas que vocês enfrentavam. Porque aqui é tranquilo, é sossegado, e vocês vão ser criados como filhos. Para mim e para o meu marido, eles foram criados como filhos. Eu lembro disso. Aí eu sempre falo para ela que eu lembro desse momento, sabe? Que ela falou isso para mim. Aí, em parte, eu fiquei assim, meio aliviada de que eu não ia mais morar num lugar com tantas brigas, né? Porque era muita briga. Aí, olha só como o mundo dá voltas, né? Depois, a minha mãe, ela era muito religiosa, né? Ela, apesar dela estar afastada de Deus, ela sempre foi uma pessoa que acreditava muito em Deus, tinha muitos princípios bíblicos. E aí, antes dela morrer, ela falou apesar dela estar um pouco afastada de Deus, ela falou muito sobre Deus para esse rapaz, né? E aí quando ela morreu, ele se converteu, ele também começou a acreditar em Deus, começou a virou uma pessoa religiosa, mudou assim da água pro vinho, né? Fez uma mudança. E aí ele fez uma mudança grande, né, tia? Fez uma mudança muito grande. Até porque enquanto a minha irmã estava hospitalizada, ela sempre falava muito com ele. No fundo, quando ela conheceu ele, para ela, ele era uma pessoa boa. Então ela via isso de bom nele, né? Então ela tentou ajudar ele de todos os modos enquanto ela estava internada, imagine, né? E ele acabou se tornando uma pessoa religiosa, né, com o tempo. E aí o que aconteceu? Ele começou a frequentar a nossa casa, né, porque ele ia visitar a filhinha dele, ele era apaixonado por ela, e ele tinha mudado completamente. Pra mim, se eu sou sincera, era um pouco difícil aceitar. Eu vi ele chegar, tinha vezes que eu corria lá pra dentro, não sabe? Mas, né? Até porque, né, Gisele? Porque vocês viram ele agredir a sua mãe, né? Vocês eram pequenininhos, viam aquilo, presenciavam aquilo. Então, quer dizer, mesmo ele passando por uma mudança muito grande, que realmente ele passou, para as crianças ele ainda não era muito bem-vindo. Não era. Aí pra minha irmã não, né? Porque ela era pequenininha, ela não tinha visto nada, então ela amava. E a filha dele, né? Ele tratava ela mó bem. Mas aí, gente, como se não bastasse, assim, eu falo que a minha vida ela teve vários momentos assim de perdas. Por isso eu sempre tive um sentimento assim de perda muito grande, porque eu perdi meu pai, depois eu perdi minha mãe.
E aí passou... Seu pai de criação também que foi perdido. Não, eu vou chegar aí, minha nega, é muita coisa. Aí essa pessoa, quando ele tava indo em casa, visitava a gente, tava sempre lá. E aí, quando a minha irmã tinha 4 anos, né, tia? Ela tinha 4 anos, o pai dela, ele acabou sendo assassinado. Ele foi assassinado. E assim, na verdade, apesar de eu não ter assim amor e carinho por ele, eu fiquei um baque. Eu fiquei tão triste quando ele foi assassinado. Realmente. Nós ficamos muito chocados com a morte Foi, dele. a gente ficou muito... E ainda mais de saber, né, que a filhinha dele, tão pequenininha, ela era apaixonada por ele e ele por ela, né? Ele tratava ela muito bem. Então, assim, foram muitas, assim, coisas, assim, em um curto período de tempo, né? E aquilo tudo, assim, me afetava, mas eu também não falava muito que essas coisas me afetavam, porque eu tava num ambiente que era um ambiente muito bom pra mim, um ambiente muito bom para os meus irmãos, mas no fim, essas coisas, eu nem sei se eu cheguei a falar pra minha tia, mas eu lembro que quando ela saía de casa, eu vou chorar. Eu lembro que muitas vezes quando a senhora saía de casa, eu ficava chorando, pensando que a senhora não ia voltar. Mas eu sempre voltei. Sempre voltei. Tanto é que eu tô aqui. Mas eu ficava com medo, eu ficava com muito medo de perder ela. Meu Deus, eu ficava pensando, se minha tia morrer, eu vou ficar sozinha. Mas eu ficava com muito medo. Mas isso era um trauma, assim, que eu tinha de perder as pessoas ao meu redor. Eu também ficava com medo do meu irmão, quando meu irmão saía e ele demorava muito de chegar, eu ficava assim com medo e pensando que ia acontecer alguma coisa com ele. Eu tinha um trauma. Eu não costumava falar muito isso, mas eu tinha um trauma, eu ficava chorando. Às vezes eu ficava chorando, imaginando já no enterro da pessoa. E eu, meu Deus, sabe? Eu falando, meu Deus, mas a pessoa nem morreu e eu já tô... Era uma coisa assim que demorou pra mim superar. Mas aí, gente, eu, apesar de ter tido, né, assim, uma vida, uma adolescência com muitas perdas, eu morar com a minha tia, com meu tio, né, com meu tio Sebastião, ele também era uma pessoa incrível, era uma pessoa muito boa. Ele falava muito pouco, mas as poucas vezes assim que ele falava, ele sempre falava com muito conhecimento. Ele era uma pessoa muito sábia. Então, chegou, quando eu me casei e fui pra Espanha, né? Passou uns anos, passou pouco tempo, a gente ainda veio pro Brasil, o Benjamin conheceu ele. E aí passou uns anos, ele acabou falecendo também. Outra perda grande na nossa vida, né, tia? Que foi a perda do Sebastião. Foi muito triste. Quando eu fiquei sabendo, eu tava lá na Espanha, nem dava pra mim vir pra cá. Mas assim, o que eu queria falar pra vocês comentar, né, explicar pra vocês que tudo o que eu sei, tudo o que eu sou no dia de hoje é devido a essa pessoa aqui. Ela me ensinou tudo da vida. Ela me ensinou tudo. Ela me ensinou a amar, a conhecer a Deus, a amar a Deus. Ela me ensinou todos os princípios que eu sei. Me ensinou tantas coisas boas. Tinha vezes que ela falava assim, Gisele, porque aqui todo mundo chama Gisele. Ela falava assim, Gisele, olha, eu vou te falar uma coisa, você não fica esperando, quando você encontrar um trabalho, você não fica esperando o seu patrão falar pra você fazer as coisas, sabe? Quando você vê assim uma coisa que tiver assim, bagunçado assim a mesa, você já arruma, você não fica esperando ele falar. Quando você vê alguma coisa suja, você vai na casa de alguém. Até quando eu fui pra Espanha, ela falou assim, olha Gisele, quando você estiver lá na casa da sua sogra, quando você vê que tá a cozinha, se estiver desarrumada, qualquer coisa, você não fica esperando falar, você vai lá e arruma, você lava a louça. Ela me ensinou a ser muito diligente, ela sempre, né, porque... Então, o lema que eu sempre usava com os meus sobrinhos era o seguinte, que quando a pessoa tem um emprego, o que ele faz, o patrão está pagando para ele fazer, é o que o patrão espera dele. Ele está sendo pago para fazer aquilo. Mas o que o patrão dá valor é exatamente aquilo que ele faz, que ele não está sendo pago para fazer aquilo.
Então eu sempre disse isso, que isso é que valoriza o empregado. É a pessoa, sempre eu disse isso para ele. Dizia isso pro meu filho, dizia isso pra Gisele, dizia isso pro irmão dela. Sempre eu dizia assim, que o trabalho valorizado é aquele que o patrão não espera que você faça e você faz. É verdade. E era muito conhecimento, era muita coisa assim, em pouco tempo que ela ensinou a gente. Eu poderia chegar aqui e falar, eu tive uma adolescência terrível, não, porque quando eu fui morar com a minha tia, eu tive assim a melhor dentro dessas perdas, né, dessas percas. Eu tive uma adolescência muito boa, porque ela me supriu assim todas as minhas necessidades, né? Ela foi uma mãezona, ela cuidou muito bem de mim, do meu irmão, da minha irmã. Assim, eu não tenho nada pra falar, eu só tenho a agradecer. Como eu amo essa neguinha aqui. De fato, muitas vezes eu falo assim pra ela, eu falo assim, você que é minha mãe. É muito gratificante ouvir isso, na verdade. Eu falo. É muito gratificante. Eu falo. Fala pra eles, que a senhora me falou esses dias mesmo, que ela falou assim, que ela lembrou de um episódio que assim que eu fui morar com ela, uma coisa que eu falei pra ela, né? Falei pra eles, que eu nem lembrava direito disso. Ai, meu Deus. Então, porque durante o período que a mãe dela viveu com essa pessoa, eles ficaram assim, a mãe dela dava muita atenção pra ele e eles ficaram, né, largadinho lá os dois, tanto ela como o irmão dela. Aí eu me lembro de um dia que eu estava, e para todo lugar que eu ia, ela ia junto comigo e sempre agarradinha no meu braço. Aí sempre assim. Aí um dia ela disse pra mim assim, ai tia, eu me sinto tão segura com a senhora. Sabe por quê, tia? Quando a gente estava com a minha mãe, é triste falar isso, mas ela dizia assim, quando a gente estava com a minha mãe, nós brincávamos na rua, quando chegava uma certa hora, todos os pais chamavam os filhos. E ninguém chamava a gente, a minha mãe não chamava nós. A gente se via sozinho, então a gente pensava assim, vamos embora, porque senão a gente vai ficar aqui, minha mãe não vai chamar a gente. Porque a mãe dela estava de namorado novo, claro, né? Dava toda atenção para ele e não dava para eles. E aí quando a gente foi morar com ela, ela cuidava tanto da gente, ela colocava normas, ela colocava regras, a gente tinha, sabe, ela cuidava, e eu gostava disso, porque era uma coisa que eu já não tinha, né, minha mãe. Olha, eu sempre digo para os pais, né, sempre digo isso para os pais, às vezes os filhos reclamam, eles não gostam de regras, eles não gostam de nós, não gostam de nada disso. Mas eles são muito gratos quando existe isso dentro da família. São mesmo. Porque lá pra frente, né? Eu me lembro que foi isso que ela me contou. Ela disse, olha tia, eu me sinto muito segura com a senhora, porque quando a gente vivia com a minha mãe, chegava uma certa hora, os pais chamavam os filhos para tomar banho, para jantar, para entrar para dentro de casa. E a minha mãe não chamava a gente. Então a gente... nós ficávamos os dois, de repente a gente resolvia, vamos pra dentro, porque minha mãe não vai chamar, né? Então, e depois ela estava me agradecendo por ela saber que comigo ela estava segura e que tinha hora para voltar para casa sim, tinha hora para dormir, tinha hora para tudo, tinha regras. Então, pais, não deixem de ter regras para os seus filhos. Isso é uma proteção para eles e mais tarde eles vão agradecer. Meu irmão como ela me agradece até hoje. Como eu agradeço. Senão não seria essa pessoa que eu sou hoje. Meu irmão é a mesma coisa. Meu irmão ele fala a mesma coisa. Ele agradece muito. Ele fala assim que tudo que ela fez por ele, por ela ter sido firme, muitas vezes com ele, ajudou demais na vida dele. Ele fala, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, foi pela criação da minha tia. Então, ela ajudou muito assim a gente, ajudou demais. Então, agora vamos falar mais de coisa... Aguenta, coração! Não, vamos continuar falando, mas de outra etapa da minha vida, né? Que foi quando eu comecei a
conheceu o Benjamin. Ah, pode ser. Ai, meu Deus, quando começa a namorar é outra preocupação. É, outra preocupação, né? O que a senhora sentiu quando eu falei que eu ia embora? A senhora lembra? Quando eu falei? Eu me lembro, meu Deus. Ai, foi triste, A gente né, sempre tia? ouve dizer, né, que os filhos são como pássaros, né, que quando eles criam asa, eles querem voar, né, mas pra mim não foi fácil, não. Ai, pra mim também. Mas, visto que eu já conhecia, né, muito dele, assim, pelas conversas deles, né, vocês conversavam sempre, né? A gente conversava E muito. me apresentou a família, e eu também já... Aí eu fiquei mais tranquila. Mas aí é outra, ela também não teve assim... Ela me deu trabalho com namoro na adolescência. Não me deu nenhum pingo de trabalho. Mas sabe por quê? Eu sempre falo pra ela, assim, que... Eu não queria dar trabalho pra minha tia, porque eu pensava assim, na minha cabeça eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou dar trabalho pra essa mulher? Ela tava tranquila lá no cantinho dela, ela morava lá em um cômodozinho, né, tia? 2 cômodos a senhora morava, né? Ela com o marido dela, tranquila lá na vidinha dela, pegou 3 crianças pra cuidar, 2 pré-adolescentes, entrando na adolescência, um bebê. E eu falei assim, gente, eu tenho que fazer de tudo pra ela ter uma vida mais tranquila, mais fácil. Então, assim, tudo que ela falava, eu obedecia. Aí ela falava, Gisele, tal coisa. Deu, tá bom, tia, tá. Aí chegou na idade de conhecer rapazes e tal. Ela dava o conselho, ela falava. Eu lembro que tinha um rapaz que eu comecei a conhecer ele. Não vou nem falar muito aqui, mas teve um rapaz que eu comecei a conhecer e ela falou, ai não, Gisele, não vai dar certo esse rapaz, olha, ele não é uma pessoa muito boa. Ela olhava, ela tinha um olho assim, ó. E mãe tem um olhar de raio-x, por incrível que pareça. A gente bate o olho. Ainda bem que eu escutei, né? Porque hoje eu tô aqui com o Leco. Bate o olho e... Aí ela falava, eu escutava, eu falava, não, é mesmo, né? Aí eu falei, então tá bom, tia, é melhor mesmo. Aí eu deixava lá, sabe? Mas eu tentava fazer de tudo pra ela não sofrer, porque eu achava que se eu causasse sofrimento pra ela, era como uma decepção. Poxa vida, ela tava gastando tanta energia com a gente, né? E aí ao menos eu pensava assim, eu fazia de tudo. Na verdade mesmo, né, Gisele, você teve o quê? 2 namorados. Só tive 2. 2 namorados. Que a senhora... A terceira vai na E que eu vencida. conhecia. Não, é brincadeira. Não, eu sempre fui 2, mas não adianta. Não, foi 2 sim. A minha marcação era cerrada, minha filha, então não tem jeito. Então... Mas ainda bem, né? Ainda bem. Livramento. Foi livramento. O que era dela ainda estava na frente. Ainda estava na frente, é verdade. Ai, gente, mas basicamente é essa a minha história. Foram muitas coisas. Sogra, pero ¿qué piensa de su yerno? Ya que falou de O que pensa do de los genro? namorados, ya decir qué piensa de su É o yerno. melhor genro do mundo. Eu bati o olho nele e é esse. Nem gosta, né? Não, Nem gosta. Ele tá aqui, ó. Ah, Benjamin. Ai. Mas, gente, basicamente é essa a minha história. É assim, bem resumido, né? Porque foram muitas coisas, muitas coisas que aconteceram na nossa vida. Mas, resumidamente, é essa minha mãezinha. Por isso que eu sempre falo, eu vou pra casa da minha mãe, essa é minha mãe. É minha mãe mesmo, né? Minha mãezinha que eu tanto amo. E aí, se vocês gostarem aqui desse vídeo, você deixa aí o seu gostei, tá bom? Se tiver alguma pergunta... Coloca aí abaixo a pergunta. E é isso, né, minha negrinha? Obrigada por ter participado aqui. E a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é que não importa a situação que você esteja vivendo nesse momento, saiba que todo sofrimento é passageiro, nenhuma dor é para sempre. Quando minha mãe morreu, eu pensava que eu estaria sozinha nesse mundo. Por muito tempo eu pensei que não teria oportunidade de ser feliz. Mas Deus me demonstrou o contrário. Ele me deu uma segunda mãe, me deu um segundo pai, encheu a minha vida de bênçãos. Por isso hoje, se você estiver passando por um momento muito difícil, apenas não desista. Saiba que Deus está contigo, Ele não esqueceu de você. E lá na frente, você vai ver as bênçãos dele na sua vida.